Mateus capítulo 7, versículos 24 a 29. Nós estamos caminhando numa série de ministração com o tema mudança de mentalidade, mudando conceitos que nos fazem sofrer. Mudança de mentalidade. Mateus capítulo 7, versículos 24 até o verso número 29. O Senhor Jesus diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Que o Espírito Santo possa revelar a palavra dele aos nossos corações. Nós estamos caminhando no tema mudança de mentalidade, mudando o conceito, os conceitos que nos fazem sofrer. Eu sempre fico impressionado ao ver Jesus escolher os apóstolos. Quando se fosse enviar um portfólio para um recrutamento e seleção, provavelmente nenhum deles estaria inserido no contexto, pela ótica humana. Haviam vários homens com conhecimento ou expert em várias áreas nos seus dias. E a Bíblia diz que Jesus, depois de um tempo orando, ele os escolheu. Foi escolha divina. Cada um com características diferentes. Sanguíneo, melancólico, colérico, fleumático. Alguns mais conservadores, ortodoxos. Alguns mais revolucionários. Os zelotes que queriam realmente criar revoluções políticas e socioeconômicas. Cada um com mentalidade um tanto quanto diferente. Você vai ver na reação que eles tinham até disputa entre eles de qual seria o maior entre eles. Houve questionamento. Jesus pega um grupo de pessoas com característica, cultura, cosmovisão, com interpretação, codificação de vida, de uma maneira assim bastante distante daquilo que era o projeto estabelecido por ele, mas ele chama-os para si. Durante 3 anos investe na mudança, na transformação. E esses homens, com exceção de Judas, que perde o seu espaço, e depois vem Paulo, sendo como apóstolo chamado abortivo, são instrumento e pilares, não perfeitos, nem pessoas sem defeitos, mas são canais de bênção e de transformação para causar impacto nos seus dias, iniciar o cristianismo e abrir as cortinas de uma nova etapa, onde a mensagem das boas novas, esperança, agora era proclamada em alto e bom som, que o Filho de Deus, Jesus Cristo, havia morrido e ressuscitado para dar esperança. Essa é uma das especialidades de Jesus: mudar vidas, transformar corações, pegar pessoas como eu e você, com tantas fragilidades, com tantas dificuldades, defeitos, dilemas, e na sua graça, colocar em nós o seu Espírito e ministrando em nosso coração. A primeira etapa da fé cristã é crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz regeneração, novo nascimento, conversão. É aquele período, momento, etapa da vida que eu repenso, reflito, reconheço que sem o Senhor eu não sou nada, e no insight divino e revelação do Espírito Santo, eu creio no perdão dos pecados e na esperança da vida eterna. Aí vem o próximo ponto, o próximo passo, que talvez é o mais desafiador na igreja dos nossos dias, o amadurecimento cristão. Isso não tem a ver com ordem cronológica de tempo em uma igreja. Uma pessoa pode ter 30, 40, 50, 100 anos numa igreja e não amadurecer. E uma pessoa, ela pode ir fazendo uma trajetória de cooperação, de sinergia, de parceria, de sociedade com o Senhor, que permite ir mudando e transformando a cada dia, segundo o poder e segundo o querer dele.
Crescimento espiritual provavelmente seja um dos grandes desafios da igreja em nossos dias. O apóstolo Paulo chegou a afirmar no livro de Romanos, capítulo 7, algo que com certeza eu e você vivenciamos muitas vezes. Ele diz: o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo está dizendo: tem algumas coisas boas que eu sei que é certo fazer e não estou conseguindo fazê-las. E tem algumas coisas que não são legais, que não produzem, não contribuem, não agregam, não somam, não promovem nada de bom, e eu acabo as fazendo. E Paulo diz, se lembra, duas correntes teológicas sobre isso. Alguns dizem que o capítulo 7 de Romanos está fora de uma ordem cronológica, na qual na ordem cronológica seria o capítulo 7, 6 e 8. Então Paulo fala desse dilema. No capítulo 6 ele fala da crucificação de Cristo e a nossa inclusão. E no capítulo 8 ele fala da liberdade no Espírito. Então a ordem cronológica para alguns teólogos seria 7, 6 e 8. Mas para outros teólogos, é aquele que eu mais me identifico também, que está plenamente em harmonia o capítulo 7 do livro de Romanos. Paulo, como cristão convertido, vive dilemas e desafios, ele mesmo diz espinho na carne, áreas da vida dele que precisava ser mudada, transformada, e que ele queria. E ali nesse texto do capítulo 7, ele tem um grito de clamor, de socorro, de help, de pedir algo que possa gerar nele mudança. Ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele mesmo responde: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Jesus, ele é a base e da sua mudança de vida. Eu creio, não numa espiritualidade falsa. Eu creio, não no cristianismo que cria uma pseudo envolvida numa atmosfera mística. Eu creio numa naturalidade da ação do Espírito Santo, de mudar vidas como eu e você, e a capacidade e a especialidade de pegar vidas bagunçadas, que estão um caos, e Deus reescrevê-la, fazer novas cada manhã, e a oportunidade sempre de recomeçar. E essa é uma das grandes características do Senhor. Você vai ver Ele trabalhando o tempo todo com os seus discípulos e apóstolos sobre mudança de mentalidade. Às vezes nós queremos fazer de trás para frente, e nós queremos mudar primeiro a maneira de agir, e para depois mudar a maneira de sentir, e para depois mudar a maneira de pensar. Mas a ordem divina é: primeiro mude a maneira de pensar. Mudando a maneira de pensar, você muda a maneira de sentir, e mudando a maneira de sentir, você muda a maneira de agir. Nós falamos no domingo passado, não vou repetir, que a escolha que eu faço acerca da verdade que eu creio, eu faço a escolha daquilo que eu vou crer. Ainda que as pessoas possam influenciar, eu sou responsável pelas minhas escolhas. Aquilo que eu creio define o meu comportamento. Se eu creio que a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, quando eu venho à casa do Senhor, eu venho com alegria, porque eu creio nessa verdade. Se eu creio naquilo que o salmista diz: mais vale um dia nos atos do Senhor do que 1000 na tenda da impiedade, que o Senhor é o mais importante, eu vou agir desta maneira, e assim sucessivamente. Continuamos falando que o mundo tem nos ensinado muitas falsas crenças, que as falsas crenças é motivo de grande parte dos nossos problemas emocionais e tristezas, que a única fonte de verdade absoluta é Deus, e que se eu edificar a minha vida na palavra de Deus, que é a chave, essa é a condição para a saúde e estabilidade emocional. O texto, Jesus está falando sobre construir. O texto na Bíblia, você vai ver algumas vezes aparecendo em 1 Pedro, que Jesus, ele é a pedra angular. A pedra angular não era uma pedra pequena, era uma pedra grande, que ela era a base do alicerce e alinhava o alicerce. Ela era a principal, é onde deveria ser construído, edificado e fundamentada a casa para aguentar os baques. É interessante que no texto, quando ele vai falando uma sequência de ensinamentos, 80 vezes aparece aproximadamente no Novo Testamento, Jesus dizendo: eu vos tenho dito. E 20 vezes aproximadamente aparece a expressão: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, ele mudando conceitos. E ele vai fechando essa sequência de sermão onde a minha vida está construída. É interessante que tanto uma casa como a outra vieram ventos. Tanto uma casa como a outra teve inundações e teve tempestades.
e teve realmente ventanias, impactaram, e houve situações açoitando a casa, tanto uma como a outra. O fato de você crer em Jesus não te isenta das lutas. O fato de você crer em Jesus não te isenta das dificuldades. O fato de você crer em Jesus não te exime dos impactos adversos da vida, mas faz a diferença ao você enfrentar as tempestades. O texto diz que tanto um como o outro precisou lidar. A diferença é que um desmoronou e outro, por mais que tenha se movimentado, como o carvalho que se envergue, às vezes a impressão que vai quebrar, mas manteve-se firme. Essa é a diferença. Esta noite é uma palavra para mim e para você. Estamos construindo a nossa vida e pedindo graça de fundamentar no lugar e na verdade certa. Ao mesmo tempo, também é uma palavra para aqueles que desmoronou algum sonho, que o projeto de vida de um momento para outro, que era sonho, virou pesadelo, que os dilemas foram maiores do que a sua força para resolvê-los. É uma palavra também para que enfrentar aquelas questões da vida que nós jamais programamos ou agendamos, e acontece comigo e com você de falar, jamais pensei que passaria por isso. Essa é uma palavra para aqueles também que precisam reconstruir a vida, que outrora aparecia tudo em ordem, o mundo interior foi desmoronando e agora precisa recomeçar. Esta é uma palavra de alento, uma palavra de restauração e uma palavra também de precaução para as nossas vidas, aonde a minha vida está edificada. Nós estamos falando sobre mudança de mentalidade, mudando conceitos que nos faz sofrer. E o primeiro passo para a liberdade é compromisso. Não tem outra forma de nós estarmos experimentando liberdade se não for por compromisso. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará. No livro de João, capítulo 8, versículo 36, diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ouvir não é suficiente, eu preciso praticar. É interessante que hoje, irmãos, nós temos possibilidades e mais possibilidades de ouvir mensagens. Você entra na internet e tem todos os pregadores mais renomados, em todas as partes do mundo, ministrando palavras. Você liga a televisão e tem programas e vários programas cristãos, evangélicos, como nunca teve em outras épocas. E você vai nas igrejas e tem mensagens, mais mensagens pregadas. Você abre lá e no Google pesquisa estudo bíblico, e você coloca qualquer palavra e aparece uma infinitude de mensagens ligadas àquela palavra ou àquele tema. Então, há realmente, até usando uma expressão forte, um bombardeio de informações até no meio cristão. Nunca houve tanta possibilidade de alcance a mensagens, às informações, a estudos, a pesquisas, de várias formas e ênfases diferentes. Então, hoje não se pode falar que não tem opção, porque existem muitas, mas a grande questão é se ouvir não é suficiente. A grande questão é que somente eu conhecer não é suficiente. A grande questão é que eu posso passar a vida toda ouvindo algumas verdades e eu saio para aquela porta ali como um pato. Não a linguagem agora explicando, que eu já falei algumas vezes para os irmãos, a ilustração, que o pato jamais ele afunda a entrar na água, porque as suas penas são impermeabilizadas por um líquido oleoso, para que ela não penetre, não encharque, ele afunda. E ele entra na água e vai molhando, mas aquilo fica impermeabilizado. Quando ele sai do outro lado, ele chacoalha. As suas penas está inteiramente seco novamente. Nós podemos, inclusive eu, não só você, inclusive eu, pregar, estar na igreja, adorar e sair naquela porta ali, dar uma chacoalhada e não ficou absolutamente nada. Você pode e eu ouvirmos verdades, mas verdades. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E sair dali, dar uma chacoalhada e já sair com um sentimento de derrota e fracasso e com uma resignação fatalista da vida. Eu posso ouvir aqui, ser ministrado, que se eu falar de uma pessoa mal, é um efeito bumerangue que acaba voltando sobre a minha vida, e que o espírito crítico ele só vai contaminando o ambiente que eu estou inserido, e que detectar só não resolve, e sair dali, antes de chegar ali naquele corrimão, já começar a falar mal de alguém. E eu posso sair e ouvir que o caminho da adoração é o melhor caminho, e que eu não devo murmurar, e que eu devo, na realidade, adorar ao Senhor em tudo dar graça, e ao sair naquela porta, já começar a reclamar de alguma coisa,
É interessante isso, que só ouvir não basta. Só ouvir não basta. Às vezes, eu preciso fazer academia. Eu tenho ouvido tantas vezes, tantas pessoas me falam isso. Eu preciso voltar urgente no André. Tirei só esses 3, 4 meses, mas eu preciso voltar urgente. Mas aí só ouvir não é suficiente. Na vida cristã é assim. Eu preciso de um compromisso. Porque senão, não vai mudar nada na minha e na sua vida. O que significa praticar? Eu posso ver uma pessoa fazendo e realizando, mas se eu não praticar, não há uma mudança. Alguém fez um comentário muito bem, e uma pessoa que fazia com excelência, tocava violino, e ele diz o seguinte: quando ele ficava um dia sem praticar, ele sentia a diferença. Quando ele ficava alguns dias sem praticar, as pessoas mais perto sentiam a diferença. E quando ele ficava vários dias sem praticar, o público ficava a diferença. Quando eu e você ficamos um dia sem comunhão com o Senhor, nós sentimos diferença. Quando nós ficamos alguns dias, as pessoas que estão perto de nós percebem a diferença. Porque nós já começamos a ficar intolerantes, e ficamos muito ranzinza, e interpretamos as coisas diferentes, e ficamos meio amargo, e ficamos tanto quanto esquisitos, e as pessoas ao nosso redor, e ficamos críticos, analíticos, as pessoas ao nosso redor percebem a diferença. E se nós ficarmos vários dias sem comunhão com Deus, aí até as pessoas mais longe percebem a diferença na minha e na sua vida. Praticar sempre vai ser o primeiro passo para a liberdade, o primeiro passo para viver livre da mágoa, do ressentimento, do ódio, sempre vai ser realmente o praticar. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma completa mudança das suas mentes. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável a Ele. Aquele texto que diz: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A mudança de mentalidade, ela é o grande desafio nosso hoje. Porque o mundo está dizendo o seguinte: o mundo, quando eu falo, são muitas vozes, informações, e a ideia, tudo é normal, tudo é simples. E hoje vou dizer uma coisa para você, igreja. Já mudou muito o perfil de 20, 30 anos atrás, que precisava pessoas fiscalizando. Quem vai no bar, quem vai no cinema, quem vai aonde, quem faz aquilo, não tem mais isso. Nem pode ter, mesmo porque o cristianismo não é isso. Existe uma palavra pregada e a tua consciência do que você vai fazer ou não. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A questão vai ser uma responsabilidade minha e sua. Ninguém vai ficar fiscalizando a tua vida. Não deverá ter fiscais de plantão com um caderno anotando o que fez ou deixou de fazer. O que tem é o Espírito Santo ministrando no meu e no teu coração, e a consciência minha e sua daquilo que é o compromisso meu com o Senhor. Eu preciso trocar o velho mito por um novo sistema de crença, baseado nas verdades da palavra do Senhor. A primeira chave é: deixe que Deus transforme. Quantas vezes eu e você já tentamos transformar alguma área da nossa vida? Quantas vezes eu já tentei, eu não quero sentir mais ódio, eu não quero sentir mais mágoa, eu não quero mais sentir aquilo, eu não quero mais sentir isso, eu não quero mais lidar com a ira, eu não quero, mas não é o suficiente. Eu preciso de uma parceria com Deus. Deus move céus e terra naquilo que eu e você não podemos fazer, mas Ele não move um dedo naquilo que é responsabilidade minha e sua. Alguns aspectos, 3 compromissos que vão fazer diferença na minha vida, e nesta noite eu vou falá-los para nós orarmos em seguida. Primeiro, eu me comprometo a buscar a verdade. Parece simples, soa tão tranquilo, soa fácil, óbvio. Pastor, mas daí é o óbvio do óbvio, é redundante do redundante. Estou numa igreja, falar que eu preciso de um compromisso para buscar a verdade é o simples do simples. Mas eu vou dizer para você algumas coisas. Primeiro, eu preciso ter um parâmetro, porque senão fica muito abstrato, fica muito vago, fica tateando no meio de tantas informações, filosofias de vida, em termos de tantas expressões de fé e culturas, em termos de tantas questões que surgem na religiosidade. Eu preciso ter um parâmetro. O parâmetro de buscar a verdade é a palavra do Senhor. Eu preciso ter uma base. Ah, mas eu não creio. Uma liberdade sua, não vai mudar aquilo que Deus escreveu. Ah, mas eu não aceito. A liberdade sua não vai mudar aquilo que Deus falou, que Ele pode fazer na minha, na sua vida. Só deixa eu de experimentar, se assim não crer. Mas a base, o parâmetro, eu preciso ter um fundamento, porque senão fica muito vago. As pessoas às vezes querem discutir assuntos sem usar como parâmetro a palavra. Então aí fica vago. Às vezes eu vejo esses programas de televisão que leva
um fundamentado na palavra, outro com uma ideia diferente, outro vira aquelas polêmicas que não chegam a lugar nenhum, porque são usadas várias bases. A base e o parâmetro e o fundamento da verdade é a palavra. Eu preciso dessa palavra. Ponto de partida. E agora, sim, falando sobre buscar a verdade. Buscar a verdade nem sempre é simples, irmãos. Buscar a verdade não é fácil. O caminho da não verdade, se é que posso usar esse termo, às vezes ele é mais fácil, ele é mais confortável. Você poder encarar realidades da minha e da sua vida. A verdade, muitas vezes, ela nos confronta. A verdade, ela nos amedronta. A verdade, algumas vezes, nos incomoda. E ela, então, ela é uma forma de nós criarmos um mecanismo de blindar a nossa vida. É comum você ver as pessoas. Talvez nós vemos um período mais forte dos nossos dias de projetar uma realidade que não é na nossa vida. Porque nós temos uma necessidade de aceitação e de projeção, e na sociedade que nós vivemos, daí está cada vez mais forte. Eu preciso projetar. Há dois extremos. Tem pessoas que falam da sua vida para todo mundo e cometem um erro, ela conta da sua vida para todos, e ela fala dos seus problemas, e ela descobre a nudez da sua casa, ela conta o problema do marido, da esposa, do filho, para quem ela encontrar, ela fala para o vizinho, fala para o colega de serviço, fala na faculdade, fala na empresa, fala para o papagaio, fala para todo mundo. Essa pessoa ela vai sofrer, porque não é assim. Você tem que saber para quem você fala e a hora que você fala. Porque senão aquilo vira munição, e às vezes aquela pessoa que você pensa que está te ajudando, se transforma numa arma para depois ela destruir a sua vida. Por outro lado, às vezes nós blindamos a nossa vida. Ao outro lado, nós tentamos criar questões que são realidades virtuais. Hoje, nos nossos dias, eu estava vendo esses dias uma cena rápida do último Superman. É impressionante a tecnologia. Aquela tecnologia, os efeitos especiais é impressionante. A realidade virtual é tão forte que você começa a acreditar que aquilo ali, aquela ficção é muito forte, muito real. Hoje há uma projeção de realidade virtual muito forte, que faz, às vezes, as pessoas crerem que aquilo é a verdade. Por isso que o marketing dá tanta ênfase dessa forma, despertar nas pessoas ou conscientizar das suas necessidades, ou apresentar o produto conforme as suas necessidades. Agora, dentro disso, em relação à vida, existe um desafio. Há um texto na Bíblia que diz, porque virá o tempo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Porque virá o tempo em que as pessoas não escutarão o verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e ajuntarão para si mesmas muitos mestres que vão dizer a elas o que querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade e escutarão as lendas. A pessoa começa a procurar lenda, e ela quer alguém que fale para ela o que ela quer ouvir. E ela quer que alguém fale para ela o que corresponde à sua expectativa. E ela quer que alguém fale para ela aquilo que vai dar certo. Eu não sou contra a profecia, não sou contra a revelação, e Deus usa profetas, e Deus ele tem o dom de sabedoria, e tem o dom de conhecimento para revelar no coração das pessoas, apesar que eu entendo que a palavra é o fundamento de todas as coisas. Mas eu vejo as pessoas correndo daqui para colar, querendo uma revelação, querendo que alguém ponha a mão na cabeça e mude imediatamente, querendo que alguém chegue e fale e resolva. As pessoas vêm, pastor, alguém falou para mim que amanhã está tudo mudado na minha vida. Eu fico olhando, e se eu como pastor falo, não posso falar nada, porque senão vira um balde d'água na pessoa. E tem pessoas que começam a viajar e não viver fora da realidade. E pessoas que começam a blindar a vida e querendo uma fórmula mágica, querendo num passe, num fechar e abrir de olhos, e querendo que alguém solucione os seus problemas, e começa a ver uma correria, uma busca para todo lado, esperando que alguém vai solucionar, e não tem ninguém. Existe Jesus, que me ama e te ama, que se interessa pela minha vida e sua vida, que faz diferença no meu e no teu caminhar, que mostra e bate holofote no meu e no teu coração, para mudar as realidades que precisam na minha vida. Encarar a realidade, isso soa, às vezes, as pessoas abrem o horóscopo, eu quero ver alguma coisa boa para a minha vida hoje, e eu não estou criticando ninguém, mas ela abre o horóscopo, hoje coloque o amarelo, coloque o verde, coloque o azul, porque vai ser a tua cor de sorte, mas tem milhões de pessoas que leem aquela mesma coisa, e aí no outro dia só muda a ordem, pega o horóscopo estava embaixo, coloca lá em cima e estava escrito a mesma coisa.
E a pessoa espera uma solução. Por isso que cresce o número da busca holística de alguém que resolva o problema. Alguém que dê um passe, até o passe gospel. Alguém que revele, que mude imediatamente. E aí começa a se ouvir lendas. Coisas que não estão fundamentadas na palavra. E as pessoas vão ficando um tanto quanto complexas ou confusas. A verdade popular, ela é mais fácil de seguir. Todo mundo faz, não tem problema não. Isso é normal, todo mundo. Não, mas tem outras pessoas de igreja que também faz. Ah, mas tem líderes que também faz. Não, isso não tem nada a ver, isso é conceito da sociedade, é puritanismo, moralismo, é ideias preconceituosas, e são ideias antagônicas, são ideias arcaicas. E os conceitos populares são mais fáceis. São mais fáceis de serem seguidos. Algumas vezes a verdade é amedrontadora. Algumas vezes ela é perigosa. Algumas vezes não é agradável. Alguns momentos eu sento alguma pessoa comigo, eu falo para ela, você quer, quando eu tenho liberdade, você quer que te fale o que você quer ouvir ou o que você precisa ouvir? Porque às vezes uma pessoa já vem definida. A pessoa vem definida na vida sentimental, pastor, eu estou envolvido nesse relacionamento, e o que você acha? Deus me falou que é para entrar. Eu já falo, se Deus te falou que é para entrar, quem sou eu para não falar alguma coisa? Se o Criador dos céus e da terra já falou, eu vou ficar em silêncio. E às vezes você vê claramente, não precisa ser profeta. Tem coisas, não precisa ter revelação, você fala, e daí é um caminho de tristeza e aflição de espírito. Mas você fala para a pessoa, ela sai brava. Você fala para a pessoa, ela acha que ela está gorando você. Porque ela quer ouvir aquilo que ela quer ouvir. Ela quer que você fale que vai dar certo, que vai ser bênção, quando algumas vezes não tem nada a ver de bênção aqui. Tem situações que é melhor perder do que achar. Tem situações que é livramento para a sua vida. Tem questões para aqueles que ainda estão solteiros ou tentando reconstruir ou recomeçar a vida. Aqueles que estão casados, aguenta as pontas, ora, jejua, dá piroleta, belisca o joelho, do azulejo, dá estrelinha, fala o que você quiser fazer, mas você tem que aguentar as pontas firmes. Agora, a verdade, irmãos, é o único caminho. Às vezes ela é dolorosa. Tem hora que nem eu e você gostamos da verdade. A Bíblia diz, mais vale a ferida feita pelo que ama do que o beijo do que engana. Mas é para aquele que ama. Deixar uma pessoa que não faz nada para colaborar de bem na tua vida, que não coopera, não agrega, não soma, não contribui, não ajuda, não tem nenhum efeito positivo falar alguma coisa para você, você não precisa aceitar. A pessoa não tem participação na tua vida. Mas uma pessoa que te ama, que se interessa, que se importa com você, que luta pela tua vida, que está disposto a estar do lado a lado, faça sol, faça chuva, essa pessoa você ouve. Mesmo que algumas vezes você não concorde naquele momento, você guarda no coração e põe diante de Deus em oração. Em alguns momentos vai ter razão, em alguns momentos talvez a pessoa também tenha a sua forma de analisar. Mesmo Paulo diz, digo eu e não o Senhor. Mas encarar a verdade a nosso respeito, ela é desafiadora. Por isso nós blindamos. Por isso é uma blindagem que nós tentamos projetar que está tudo bem, está tudo em ordem. E nós ficamos preocupados com o que as pessoas vão dizer. Felipe vai dar o testemunho de um dia, nós vamos marcar o testemunho ainda, ele vai dar o testemunho agora já ministrou o testemunho no Jorge, vai ministrar em Monte Azul domingo o testemunho, e nós vamos esperar que Deus dê o start para dar o testemunho aqui na igreja. A primeira vez que o Felipe chegou embriagado em casa, eu achei que era uma curiosidade. Eu achei que era um momento de jovem isolado. Eu achei que foi um dos dias mais desafiadores da minha vida. Eu achei que foi um vacilo de adolescente. E eu não queria encarar a realidade. Ele estava trilhando um caminho distanciado do Senhor. Estava fugindo por entre os dedos. Estava trilhando um caminho de distanciar cada vez mais do Senhor e das pessoas a qual, quanto mais aproximava, ele mais distanciava. Além das dores que você carrega, da angústia, do desespero da alma, ou de você sentir-se culpado e você tentar achar onde eu errei, como pastor, você começa a pensar, o que as pessoas vão dizer? Sou um pastor, eu ministro numa igreja, eu falo para jovens, eu prego para tantos, o que as pessoas vão dizer? É interessante como a gente se é desafiador a blindar, a tentar mostrar algo que não é, porque você fica preocupado com algumas questões. Chegou um dia na minha vida que eu falei, eu não tenho preocupação com o que as pessoas vão dizer ou deixar de pensar. Ele é mais importante do que qualquer conceito das pessoas. Ele é meu filho, eu amo, não vou blindar e também não vou expor. Alguém chegava para mim e perguntava, como o Felipe está? Eu falava, está caminhando, se debatendo interiormente, mas ele chega lá. Eu nem ficava expondo a vida dele, entrando em muitos detalhes, porque tem muitas pessoas que aproximam só por curiosidade, e você não precisa ficar falando das pessoas, das tuas questões. Mas também não tentava passar uma imagem que estava um mar de rosa.
Não tentava passar que estava tudo muito bem, que estava tudo em ordem, que estava tudo certo, que estava tudo legal. As pessoas perguntavam, Felipe, eu já perguntava, e o índio? O apelido era o índio, já gelava. E o índio? Eu falava, o índio, o Felipe, ele está se debatendo interiormente, mas ele chega lá. Deus tem um projeto para a vida dele, eu creio nisso. Chegou um dia que Deus o alcançou. Ele voltou no pique, voltou transformado, voltou mudado, voltou curado, voltou restaurado, voltou ministrando com o chamado do Senhor, voltou. Mas às vezes você quer blindar. Às vezes você quer que os teus filhos sejam aquela projeção de que tudo deu certo, afinal eu sou um ótimo pai, às vezes afinal eu sou uma ótima mãe, e não tem possibilidade de dar errado, afinal como pode dar errado? E às vezes nós queremos blindar. Tem casamentos que eles vivem a paz, é uma camada fina de gelo, é uma pseudo-paz. Não pode tratar assuntos mais nevrálgicos que desmoronam. A ira é predominante, a raiva, a palavra já foi. Tem pessoas que são agredidas dentro de casa que não falam para ninguém. Falam para ninguém. Ontem eu recebi uma ligação. A pessoa falou, ela não queria que te falasse, mas eu vou te falar. Não é membro da igreja, então posso. Eu não queria que te falasse, mas eu vou te falar. O marido bateu nela. As pessoas blindam para que ninguém saiba, para que ninguém veja, para que ninguém perceba, porque às vezes eu tenho uma necessidade, porque a verdade às vezes é dolorosa. Não estou dizendo que você tem que pôr no megafone, pôr no jornal, pôr no rádio, fazer um auê, um escândalo. Eu só estou dizendo que para chegar diante de Deus, todos nós às vezes temos algumas coisas na nossa vida que nós temos até vergonha, e nós colocamos algumas máscaras e falamos, Deus, tá nessa área está bem, mas essa área não toca não, porque ela é muito dolorosa, e tem algumas verdades que até eu tenho dificuldade para lidar com elas, porque ela é dolorosa demais, mas é o caminho da cura. Quando eu e você chegamos diante de Deus, como nós somos, defeitos, falhas, limitações, fragilidades, Ele faz algo na minha e na sua vida. E conhecereis a verdade vos libertará. Tem um vídeo em stand-by aí, eu queria que você visse, ele é legendado, você vai ver, você vai ler, eu achei muito interessante, eu não passei pela manhã, mas vou passar agora. Eu achei muito pertinente para o momento. Eu creio que usa muito essa forma de ministração. Está no jeito? Está ok? Pode soltar se estiver no jeito, ok. O som, apesar que é legendado, mas pode soltar o som, né? To make a good impression, to show everyone else we have it all together, even though none of us do. The only way to pull this off is to put something else on, and that something is called a mask. A mask can help you get a job. I have over 12 years of consumer electronics experience, playing video games in my parents' basement. It can make you look smarter. Organizational energies to maximize corporation synergy. I have no idea what I'm saying. And more dateable. I can't believe you're single. And I can't believe you're 25. I'm not single. I'm not 25. We use our masks to impress people. 65-inch LED TV. Oh, it was gorgeous. It was like only this thick. I mean, you know, it's expensive and all, but it is the best. So much debt. We use them to fool people. I thought I was going the speed limit, officer. We even use them to protect the feelings of the people we love. That was a beautiful song, sweetie. I'm pretty sure you're tone deaf. I think I'm just gonna walk to school today, because I'm kind of embarrassed to be seen with you. He sounds like a great guy. What are you thinking? You do not look fat in those jeans. So that's why they call it a muffin top. We all wear masks from time to time, but the craziest place we put them on is in church. Hello, brother. Amen. Greetings to you on this day that the Lord has made. Something about it makes us want to look our best, I'm fine. sound our best, He hath blessedeth me so verily. and make like everything is perfect. Things are great. But behind every perfect mask is a perfectly messed up life. People with hearts that are empty, confused, addicted, hopeless, helpless, and hurting. People who think but here's the thing, this is exactly the kind of life where God shows up. Messes are his specialty. The one thing God can't work with is a mask.
So around here, we have a saying. It's okay To not be okay. Nobody's perfect. But grace is available. We believe God doesn't love us if or because. He loves us anyway. We all like to look good to others. We like to make a good impression. But when it comes to God, the best impression you can make is to just be you. Achei muito interessante o vídeo. Você chegar diante de Deus e ser você mesmo. É o caminho. Não precisa projetar nada para ninguém, não precisa maquiar, não precisa passar a vida se auto-enganando. E o engano maior, talvez, é quando nós enganamos a nós mesmos. Simples? Não. Eu preciso da graça de Deus. Sonda e vê o meu coração. A minha orientação, o meu incentivo é que eu e você oremos esses dias. Salmo 139. Sonda e vê o meu coração e os meus pensamentos. E alguém, caminho mau, guia-me pelo caminho correto. Segundo aspecto, eu me comprometo, então, primeiro a buscar a verdade, a fugir das lendas, de questionamento. Às vezes nós vamos dificultando tantas coisas. Se eu tenho uma experiência que ela contradiz a palavra do Senhor, a palavra de Deus vem em primeiro lugar. Segundo aspecto, eu me comprometo a viver a verdade. Eu peço graça para Deus. A grande questão não é o que eu conheço, mas é o que eu vivo daquilo que eu conheço. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 14 e 15, então não seremos mais como crianças arrastados pelas ondas, empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Estas, por meio de armadilhas, levam outros por caminhos errados. Ao contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo para alcançar a altura espiritual de Cristo, que é o cabeça. Firme a tua vida numa base, aquela que não muda, que Jesus que não vai falhar, que não vai te decepcionar. Eu não preciso criar mecanismos de fuga, irmãos. Uma pessoa que é muito crítica, uma pessoa que fala o tempo todo da vida dos outros, ela está simplesmente criando uma forma de defender frustrações dentro do seu coração e preservar a vida dela. Uma pessoa que ela fica o tempo todo fugindo da realidade, ela não pode ser ministrada pelo Senhor. Mas eu preciso pedir graça de Deus. A grande questão não é o quanto eu conheço da verdade, é o que eu pratico da verdade que eu já conheço. Na realidade, não tem ninguém que vai praticar 100% absolutamente, seria um padrão alto, mas nós podemos, um passo de cada vez, pedir graça ao Senhor. Por exemplo, te dar um exemplo, não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E aí você pede, Deus, me dá graça para mim não entrar no jogo do inimigo. Deus, me ajuda a não entrar no jogo do inimigo. Aí você entende na Bíblia que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E você então pede graça para Deus, Deus, me dá graça de cuidar das tuas coisas, e eu sei que o Senhor vai cuidar das minhas de maneira especiais, então você pede graça para cumprir isso. E aí você vai entendendo algumas verdades, cada passo que você vai dando, em tudo dai graça, e você pede, Senhor, me dá graça para não ser alguém murmurador, alguém que só reclame, alguém que só fique falando de problemas, me ajude a ser alguém que tenha gratidão no coração. E cada uma dessas questões que eu e você vamos entendendo, vamos pedindo ao Senhor condição de colocar em prática. Isso faz diferença na minha vida. A verdade não é apenas alguma coisa que eu penso, alguma coisa que eu imagino, mas alguma coisa que eu creio. E esse texto é interessante, que ele fala que quando nós cremos nisso, nós não ficamos jogados para um lado e para o outro, e correndo para cá e para colar, e ficamos buscando soluções paliativas, analgésicos para a alma, ou soluções imediatistas, e nós vamos firmando a nossa vida em Jesus, e oferecer ao melhor para Ele, independente do que aconteça na minha vida. Faça sol, faça chuva, Jesus é o melhor da minha vida, eu quero oferecer a Ele. É interessante que as pessoas têm reações diferentes. Ontem eu fui fazer algumas visitas, uma sequência de visitas, e cada uma delas, cada uma vivendo momentos bem diferentes. Pessoas com lutas, agradecendo ao Senhor. É interessante, às vezes você encontra uma pessoa, tem tudo para estar bem, e ela tão frustrada, tão amargurada, tão ressentida. E você encontra outros, algumas visitas que eu fiz ontem, a última delas, uma pessoa passando um grande desafio, uma luta com dor e uma questão, o tempo todo, não numa máscara, mas numa realidade de vida, falando que Deus é bom, que tem cuidado dela, tem sustentado ela, que vai continuar fortalecendo, que nunca vai deixá-la. E eu saí mais confortado do que eu confortei. E falei, ao entrar no carro para Lenin, como que a reação nossa do ser humano é diferente? Alguns têm tudo para agradecer e complicam a vida o tempo todo. E alguns teriam tudo para desanimar da fé, e para questionar, será que Deus se importa comigo? Será que Ele me ama? Será que Ele me interessa? E fazem questão, de maneira espontânea, voluntária, singela e sincera, de reforçar, Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Jesus é a força da minha vida.
Ele me ama e tem cuidado de mim. Mesmo no meio da dificuldade, eu sei que Ele não tem me abandonado e não tem me deixado. Ele tem sustentado e me segurado na mão. Como é diferente a maneira como nós codificamos. Tem um momento de desespero, tem um momento de chorar, tem um momento de angústia, mas tem um momento de eu ficar sempre, independente de chorando ou sorrindo, firmado nessa verdade. Talvez hoje no cristianismo, eu vou entrar no terceiro ponto e encerrar nesta noite para orarmos. Nós vemos dias que as pessoas estão correndo para lá e para colar. Há uma questão muito forte no país e no mundo inteiro das pessoas de fé, e cada hora uma novidade, cada hora uma questão nova surge, cada hora uma situação nova vai aparecendo e nós vamos apartando a simplicidade do Evangelho de Cristo. Eu preciso crer na verdade, eu preciso buscar a verdade, eu preciso me comprometer a viver a verdade. Por último, reforçando nisso, eu preciso crer na verdade. O que faz a diferença na minha e na tua vida? As informações mudam. Os livros de ciência, a cada 18 meses, eles mudam suas informações. A língua portuguesa, cada hora muda. Uma hora tem acento, daqui a pouco não tem acento, daqui a pouco é 2 daqui a pouco é cedilha, daqui a pouco a gramática vem de um jeito, vem de outro. Você já nem, ainda bem que tem o Google que nos ajuda. Você põe uma palavra lá e hoje tem uns corretores que você escreveu, apareceu vermelhinho, escreveu errado. Aí você volta lá e fala, essa palavra está errada. Mas cada hora já não sabe mais, às vezes até pergunta os professores, tem professores aqui, qual que está valendo? E você não sabe mais qual que está valendo a gramática, algumas questões que muda continuamente, uma mudança. A vida tem uma dinâmica de mudança o tempo todo, em todos os aspectos tem mudança, mas tem algo que não muda, a verdade que é Jesus Cristo. Jesus, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, será para todo sempre. Pessoas mudam, situações mudam, contexto muda, a história muda, vira e mexe, você fica, mas eu gostava tanto daquele planeta, mas não é planeta? Não é mais planeta agora? Poxa, mas era um planeta que era o meu preferido, não é mais planeta, eu dormi com um planeta e acordei já não é planeta, poxa, você já não sabe mais. Tem hora que você fica meio perdido, saber o que você crê, o que é, o que não é. Mas uma coisa eu sei que não muda, a palavra de Deus, Jesus Cristo. Ele diz sobre crer na verdade. A coisa mais maravilhosa é que um dia Deus, na sua grandiosidade, soberania, poder, sublimidade, glória, na sua majestade, na sua expressão maior, que podemos usar todas as palavras do vocabulário e não vamos refletir ou relatar o que Ele é. Ele vestiu pele humana, vestiu carne, vestiu ossos, nasceu neste mundo na pessoa de Jesus Cristo, para morrer na cruz por mim e por você. E um dia, lá no livro de João, capítulo 14, há quase 2000 anos atrás, ele fez uma afirmação categórica. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus deixou uma declaração extremamente forte. A verdade é, olhe para Jesus. Eu não quero simplesmente falar que eu não posso ter informações ou saber de outras coisas, mas a verdade é, olhe para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus está dizendo o seguinte, olhe para mim. Eu quero conhecer a verdade, vou criando uma situação de um monte de lenda e genealogia. Olhe para a palavra, olhe para o Evangelho, olhe aquilo que Jesus foi, o que Ele fez, o que Ele realizou. E aquilo que Ele fez em meu e teu favor, olhe para Jesus. Ele diz, eu sou a verdade, nós vamos caminhar, encerrando aqui. Ele diz, eu. Ele não está dizendo, eu aponto para a verdade, eu posso ser a verdade, eu tenho possibilidade de ser a verdade. Quem sabe um dia eu seja a verdade. Ele diz, eu sou a verdade. Eu sou a verdade para você crer. Eu sou aquele que te ama. Eu sou aquele que não desiste de você. Eu sou aquele que não muda. Eu sou aquele que não mente. Eu sou aquele que não te deixa no meio do caminho. Eu sou aquele que deu a vida por você. Eu sou aquele que se interessa por ti. Eu não sou uma religião. Eu não sou uma denominação. Eu sou uma pessoa que sabe das tuas lágrimas, teu sorriso, teus dilemas, tuas alegrias, teus sonhos, teus pesadelos, tuas seguranças, teus medos. Eu sou Jesus, eu sou a verdade. Ele está dizendo, eu sou a verdade. Ele está dizendo isso para mim, eu sou a verdade. Ele está dizendo, eu não contenho a verdade. Ele não está dizendo que tem abrangência nessa verdade, uma possibilidade de ser verdade. Ele diz, eu sou a verdade. Esta noite eu e você temos a liberdade de crer ou não. Você diz para mim, mas eu não creio nisso, eu creio que Jesus foi uma pessoa boa e um sábio, e foi um profeta bom, mas não Deus, o Senhor e Salvador. Eu nem entro nessas polêmicas.
Eu nem entro nessa polêmica para discutir, porque a Bíblia diz que Jesus é Deus, Senhor, Salvador, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, o alfa, o ômega, o primeiro, o último, manancial vivo, pão vivo que desceu do céu, o que era, que é e que há de vir, aquele que pode todas as coisas, que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, aquele que venceu, morreu, venceu a morte, aquele que tem a chave da morte do inferno nas suas mãos, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Ele é quem ele diz ser. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu não sei qual o momento da sua vida. Eu sei que Jesus é especialista em vidas bagunçadas para poder refazê-las. Eu sei que Jesus é especialista naqueles dilemas da alma que nós precisamos lidar e Ele colocar no meu coração uma capacidade de eu fazer e falar: Deus, me dá graça. No Senhor é possível, Ele é verdade, Ele não vai mudar. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele te ama, se interessa por mim e por você. A nossa oração nesses dias, e nós vamos pedir ao Senhor agora também junto, som do meu coração, prova os meus pensamentos, e se há em mim algum caminho mau, alguém pelo caminho eterno. Há um livro que diz a arte de conhecer a si mesmo. É uma arte conhecer a nós mesmos. Nós não nos conhecemos. Nós não conhecemos. Às vezes nós temos atitudes e ações que nós falamos: eu não acredito que sou eu que fiz isso. Às vezes nós temos reações que falamos: eu não imagino que eu fui capaz de tal coisa. Às vezes nós temos contextos em nossas vidas. Jesus conhece. Ele sabe do meu e do teu coração. E quando eu chego diante dele sem máscara e falo: Deus, a minha vida é isso daqui. Aquilo que o Senhor está vendo. Nem a mais, nem a menos. Ele não vai olhar você como alguém desprezível. Ele não vai olhar você como alguém inútil. Ele não vai olhar como você alguém descartável. Ele não vai olhar você como alguém abominável. Ele não vai olhar você como um lixo. Ele não vai olhar você como pode ser substituído. Ele não vai olhar você como alguém que não presta para nada. Ele não vai olhar você como alguém que errou e não tem mais o que fazer. Ele não vai olhar você como alguém que lida com desespero e não consegue superar. Ele vai olhar, mas também não vai olhar você como perfeito. Ele não vai olhar você como bonzinho. Ele não vai olhar você como the best. Ele não vai olhar você também como aquele que é invulnerável, que é um Superman, uma Supergirl na fé. Ele não vai olhar você dessa maneira, ele vai olhar você do jeito que ele é. Deus me ama como eu sou, mas me ama demais para deixar-me como estou. Esse é o momento de falar: Deus, faz na minha vida. Eu quero buscar a verdade, eu quero praticar a verdade, eu quero crer na verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos ficar de pé, por favor. Tem momentos na vida que parece que o mundo está caindo ao nosso redor. Tem momentos que na vida parece que tudo fugiu ao nosso controle. Tem momentos da nossa vida que as coisas tomaram caminhos tão diferentes. Aí eu posso declarar: quando o mundo parece cair ao meu redor, o Senhor segura na minha e nas tuas mãos. Feche teus olhos e comece a orar ao Senhor, por gentileza. Comece a pedir ao Senhor nesta noite: Deus, um tempo novo. É verdade, Senhor Deus, que eu não sou perfeito. É verdade que minha vida muitas vezes fica bagunçada. Fala para Deus: Deus, eu não quero viver fora da realidade. Eu não quero também ser um realista pessimista, crônico, desanimado, desmotivado, amargurado, ressentido, magoado, crítico. Eu não quero ser, ó Deus. Mas também não quero ser uma pessoa que vive num mundo como se vivesse num conto de fadas, que não enxerga as realidades para dar passos. Eu não quero passar a vida culpando tudo e todos dos meus problemas, sabendo que a grande questão não é o que a vida fez comigo, mas o que eu vou fazer com o que a vida fez comigo. Digo para o Senhor: eu não quero ser uma pessoa que vai de um lado para o outro correndo, sem saber, se debatendo aonde firmar, aonde fincar. Eu quero ficar firmado no Senhor. Eu quero firmar no Senhor, na Tua palavra. Diga para o Senhor: eu não quero ser uma pessoa que se ache perfeita. Eu não quero ser alguém que se ache melhor do que os outros. Eu não quero ser alguém que seja dono da verdade, que nós não somos dono da verdade. Nós cremos na verdade que é Jesus Cristo. Mas também não quero ser uma pessoa que se sinta abominável, um lixo, desprezível, um fracassado, um derrotado, porque não é essa imagem que o Senhor tem a meu respeito. Eu quero ser, ó Pai, alguém que chegue diante do Senhor sem reservas. Eu não quero ser uma pessoa que saia falando da vida para todo mundo, Pai.
expondo a vida para todos, mas também não quero ser uma pessoa que tenta viver blindado e plastificar e maquiar questões na existência simplesmente para projetar algo que eu não sou. Em nome de Jesus, me dá graça, Pai, de uma naturalidade na Tua presença. Me dá graça, Pai. Eu não quero ser uma pessoa que só sorri mostrando que tudo está bem, quando às vezes não está. Mas também não quero ser uma pessoa que só chora e que nunca crê nas Tuas promessas. Eu quero o equilíbrio, ó Deus. Eu preciso do equilíbrio na minha vida. Eu preciso do equilíbrio. Eu não quero ser uma pessoa que só critica. Eu quero ser uma pessoa que faz acontecer. Eu não quero ser uma pessoa, Deus, que vive correndo de um lado para o outro, achando que a solução está em algo ou alguém, mas sabendo que está na pessoa do Teu Filho Jesus. Eu não quero ser, ó Pai, aquilo que o Senhor não chamou para que eu não seja, nem a quem, nem além, na medida do Senhor. Você é obra exclusiva do Senhor, peculiaridade e particularidade de Deus. Deus, eu quero chegar diante do Senhor escancarado e falar para o Senhor quando eu creio e quando eu não consigo crer. Eu quero chegar diante do Senhor quando está tudo bem, quando eu estou com lutas terríveis de tentação, que eu imagino que se não for a Tua graça, eu não tenho condição de superar. Deus, eu quero chegar diante do Senhor e dizer quando está tudo alegre, estou sonhando, e quando eu estou desesperado, angustiado e não sei o que fazer. Mas eu quero no meio disso tudo confiar no Senhor o tempo todo. Um dia um homem com um filho endemoniado. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Ali a situação foi ficando cada vez mais impossível. E Jesus aproxima e desce do monte, estava no monte da transfiguração e agora encontra o vale das realidades. A vida é assim. Então, hora que você está no monte da transfiguração, é revelações, expressões tão preciosas. Tem momentos que está passando os vales da realidade da vida. E aquele Jesus, o Senhor Jesus vai encontrar aquele homem, o filho endemoniado, os apóstolos não conseguiram expulsar. E ele falou, não sai essa casta de demônios, senão com jejum e oração. E ele pergunta para o homem, o que acontece? Não, meu filho desde pequeno é jogado no fogo, na água, e o inimigo que vem para matar, roubar, destruir, eu estou parafraseando o texto, está tentando destruir ele. Jesus sabia que podia fazer algo. Jesus para ele, você crê que é possível fazer algo? É interessante que a afirmação primeira do homem foi tão espontânea, tão forte, tão rápida, tão imediata. Eu creio, Senhor, eu creio. A primeira afirmação que ele fez, eu creio. Mas logo em seguida ele parece contradizer, ele parece ser paradoxal, parece ser antagônica a segunda afirmação em relação à primeira. Ele fala, mas Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Mas eu acabou de afirmar, eu creio. E logo em seguida, mas aquele homem está dizendo o seguinte para Jesus, Senhor, eu creio. Eu creio, mas a minha fé não é suficiente para o tamanho do problema que eu estou enfrentando. Me ajuda, me dá graça para crer na dimensão que eu preciso para experimentar esse milagre. Eu tenho aprendido isso na vida. Tem questões que eu creio de imediato e creio. E tem questões que eu chego para onde Deus fala, Pai, minha fé não chegou na dimensão de crer ainda para isso. Me ajuda, Deus. Me dá graça para quê? Porque até o crer é graça do Senhor. Eu creio, mas não na proporção que ainda é necessário. Me ajuda, Deus, me ajuda. Talvez nessa noite você diz ao Senhor, eu creio, Deus, eu creio nessa Tua promessa, eu creio nessa Tua palavra. E talvez nessa noite você chega para Deus e fala para Deus, oh Deus, eu creio, mas ainda nessa área específica, eu preciso ainda de uma dimensão, uma proporção maior de fé. Me dá graça. Ou se você tiver liberdade, põe a mão sobre o teu coração. Pai, nós queremos declarar em nome de Jesus, sobre cada um que está aqui nesta noite, a verdade da Tua palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Que toda mentira das pessoas e dos homens, que todas as falsas crenças que o mundo tenta ensinar, que toda ação terrorista, demoníaca, destrutiva do inimigo, que tenta intimidar, colocar medo, desânimo, depressão, angústia, síndrome do pânico, sentimento de fracasso, desistência, seja neutralizado e desfeito em nome de Jesus. A Tua palavra disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que prevaleça a Tua palavra e o poder da Tua palavra. A última palavra é do Senhor. O alfa e o ômega, o Senhor é a verdade, não há outro, o Senhor é a verdade. Obrigado porque o Teu Filho Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Não é tem a verdade, contém a verdade, proporção da verdade. É a verdade plena e absoluta. Vai ministrando em cada vida, em cada coração. Na vida física, emocional, na vida relacional, sentimental, financeira, na vida material, na vida ministerial, mas principalmente no relacionamento com o Senhor. Dá graça para buscar a verdade, tomando como referência a Tua palavra. Dá graça, ó Deus, para praticar a verdade. E dá graça, ó Pai, para crer na verdade.
faça sol, faça chuva, tudo bem, não estando tudo bem, saindo como sonhamos, saindo ainda das coisas como nós não esperávamos que acontecesse, mas da graça ficar firmado na tua verdade, na tua palavra, de firmar na rocha. E quando vem os ventos, e quando vem as inundações, e quando vem as ventos açoitando, as tempestades, possa ficar firmado no Senhor, sustentado no Senhor, fincado no Senhor, vencendo no Senhor, superando no Senhor, estabilizado no Senhor, em nome de Jesus. Derrama a sua unção que despedaça todo jugo, renova a fé e o ânimo. E mesmo quando algumas vezes a impressão que o mundo está caindo ao redor, o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e será para todos sempre. Aquele que não mente, aquele que não pode falhar, aquele que não deixa pelo meio do caminho, aquele que é Senhor, Salvador, pleno, absoluto, o nome colocado acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Bendito é o nome do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Disseste que nunca me deixaria, disseste que a vida me abalaria, disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei, você pode crer nesta noite, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Você crê nesta noite, de todo o teu coração, de Jesus, o único Senhor e Salvador. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, Pode durar uma noite, mas a alegria vem. mas quando o dia vem o sol, as tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Aleluia, aleluia. E você pode declarar: quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me
Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Exaltado é teu nome. Glória seja dada ao Senhor. Pai, uma semana guardado no teu poder e no teu amor de todo o mal, sustentado na força do Senhor, dirigindo o caminho de cada um, dando força para cada dia, sabedoria para agir, tendo como base a verdade da tua palavra na pessoa do teu Filho Jesus. E que a graça vivificadora do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor, hoje e para sempre.